Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Bate-papo aqui do Guri. Hoje um momento muito bacana, muito especial, com os nossos super convidados aqui, o grupo vocal Madriquê, alguns dos integrantes deles. Olha aí os tchauzinhos rolando na tela. Um grupo formado por alguns dos nossos ex-alunos e alunas. Então, nós estamos muito felizes aí por poder conversar com eles, ouvir um pouco da história, da trajetória deles aqui com a gente, e também um pouco da história de vida deles. E para esse bate-papo, nós estamos aqui também com alguns dos nossos professores, queridos e queridas professoras. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Estamos aqui com o Felipe Moreira, com a Fabi. E aí, Leandro, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Fabiana Almeida. E também a professora Andressa Thieme. Tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar também. E espero que vocês aproveitem ao máximo essa conversa tão agradável com essas pessoas tão queridas. Tá joia? Vamos lá, então. Quem começa? Fiquem à vontade aí, professores. Eu sou o Felipe, sou professor do programa aí desde 2014. Estou na área de voz, né? Dou aula de coral, dou aula de iniciação, dou aula de canto também. Participei do coral juvenil aí por 1 ano e meio, participei do coral dos familiares também, como preparador vocal. Então, eu tive contato com alguns alunos também do Madriquê, né? E, bom, espero que seja um bate-papo gostoso aí. Eu preparei umas perguntas, preparei um roteirinho aqui e acho que vai ser bem legal. Vamos lá. O meu nome é Andressa, eu sou professora de canto, iniciação, coral. Estou agora como preparadora vocal do Coral de Familiares e para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder conhecer um pouquinho da história desse grupo. Tenho visto vídeos e acompanhado o trabalho, é maravilhoso. Quero só conhecer um pouquinho da história de vocês e poder saber saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão trilhando. É isso aí. Oi, gente. Eu sou a Fabiana, também sou professora no Guri desde 2009. Estou na área de voz, como pianista, como regente. Trabalhei no coro juvenil, trabalhei no coro de familiares também. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que é um momento muito bacana que essa garotada aí tão bonita está tendo a oportunidade, a gente está tendo a oportunidade de mostrar para os alunos, né, que estão nos assistindo, para os pais dos nossos alunos, para os nossos amigos, né, todas as pessoas que seguem o Guri, de ver esse pessoal que começou no Guri e hoje está aí, né, cada um trilhando a sua carreira musical, de produção cultural, como o João, e pensar que tudo começou lá, né? Então, para mim, é muito especial esse momento de poder compartilhar com todo mundo e de ser professora, colaboradora do Guri e colaboradora do Madriquê também, né? Então, é muito gostoso. É um momento muito, muito especial. Que bacana. Eu sou o Leandro, né? Leandro Souza, já venho participando aí de alguns bate-papos com vocês. Sou supervisor pedagógico da área de voz, trabalho com os professores de coral, canto, os pianistas correpetidores, enfim, um trabalho muito precioso, com professores muito habilidosos ali, né? Dentro da sala de aula, nas nossas conversas e nos nossos encontros, pensando estratégias e possibilidades para compartilhar conhecimento e enfim, né, construir e viver uma trajetória tão importante através da arte, através da música, da cultura e levar isso adiante, né, algo que nos faz tão bem. Então, é um grande privilégio. Então, agora nós queremos ouvir aí os nossos queridos convidados e convidadas, cantores e cantoras do grupo vocal Madriquê. Então, é com vocês contar um pouquinho da história de vocês, quem são vocês, por onde vocês passaram, aqui no Guri, né, em quais polos estudaram, enfim, a gente
Nós vamos conversar sobre muitas coisas aí. Fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Gabriel, conheci o Guri através da minha igreja. A princípio eu estudei trombone, né? Trombone de vara. Depois saí do trombone de vara, fui para bateria, cursei 3 anos de bateria. E daí eles começaram a me induzir a ingressar no canto. Daí eu não tinha dinheiro na época para pagar uma aula, né? E aí que foi que apareceu o Guri. E através deles eles me indicaram um polo que tinha perto de casa, que era o Guri Curuçá, o polo do Curuçá. Enfim, daí eu entrei no Guri, não sei se 2016, no final de 2015, não lembro exatamente. Enfim, eu tive aula com a Fabiana e com a Nara de canto durante uns anos aí. Acho que no ano seguinte que eu entrei, eu já ingressei o coro juvenil também. E participei, acho que uns 3 anos também do coro, não lembro exatamente. E foi muito especial para mim poder conhecer o Guri, que me abriu várias portas assim, de conhecimento, de oportunidade de conhecer novos lugares e de poder levar amigos e famílias para me assistir em diversos concertos. Enfim, foi muito importante esse contato. Bom, acho que é isso. Eu sou a Júlia, né? Eu comecei no Guri, eu tinha 8 anos, que eu comecei na iniciação 2. Aí, no começo, eu sempre tive muito contato com a música pelo meu pai, que sempre gostou muito. E, inicialmente, eu faria canto, né, quando eu fui entrar. Mas a minha família ficava, ai, não, tá com instrumento. E aí, comecei a fazer sax. Fiquei até 2015, até o final de 2015 fazendo. De 2010 até 2015 fazendo sax. Fazia com o Israel. Aí, quando eu fui... E foi uma oportunidade muito grande, assim, para mim, essa coisa de sax, porque na época o Jambeiro era mandado para fazer várias apresentações com a banda. Então, foi muito interessante para mim. Cresci muito ali. Aí eu falei, quero fazer canto. Aí, tanto que a Fabiana, que era assistente social do meu polo, ficou, como assim? Você vai mudar do nada? Eu mudei. Aí entrei em 2016, né? E no processo seletivo do meio do ano, eu entrei no juvenil, no coro juvenil, né? E a Fabi e a Nara, que eram minhas professoras, fiquei até 2018, mais ou menos, com elas. E tive aula com a Dani Lamin também, e com a Vanessa Tibúrcio, por menos tempo, mas também tive aula com elas. Aí depois eu entrei na Escola Municipal de Música para fazer canto lírico, com o Carlos Eduardo, meu professor, atualmente. Mais ou menos isso. Eu tive aula com a Dani também, um períodozinho de tempo. Como a Ju falou, eu tive aula com a Dani também. Pode ir. Bom, eu sou a Jéssica. Eu comecei no Guri através de um amigo, um vizinho, que ele fazia aula no Guri. E aí me convidou para assistir uma apresentação de coral, assim, de fim de semestre. E aí eu fui, assim, despretensiosamente. E achei super legal, super bacana. Fui assistir uma apresentação de coral. E aí eu achei super legal. E aí pedi para esse meu amigo para quando abrisse as vagas no Guri para me avisar, né? Que eu ia querer fazer algum instrumento. Eu cheguei até pensando em fazer violino, mas quando me falaram tem canto, eu falei, é o canto que eu vou fazer. E aí comecei a fazer aula de canto lá no Polo São Carlos. Fazia aula com a Érica e com o Thiago. Maravilhosos. Entrei no São Carlos em 2010. Bastante tempo, que legal. Eu já estava no coro juvenil do Guri, onde eu fiquei até 2018. Uau. Foi muito legal todos esses anos de experiência no coro do Guri, assim, passar por diversos regentes, diversos concertos diferentes, viagens diferentes, foi muito legal. E aí depois eu faço agora aula de canto na Escola Municipal de Música com a Edna. E cantei alguns anos também no coro juvenil da USESP. Eu sou o Renato. Eu entrei, a minha história é bem parecida com a do Gabriel, na verdade. Eu entrei em 2012 e fui já tocar trombone. E eu nunca me esqueço, quando eu cheguei lá, era o Wilson, se eu não me engano, o assistente do Polo, e ele me mostrou um monte de instrumentos que eu poderia
que eu poderia aprender, e eu fiquei assim louco querendo aprender todos. E aí eu acabei escolhendo o trombone de vara também. Aí eu fiz 1 ano e meio de trombone de vara, eu saí. Em 2014, como eu estava mais envolvido com as coisas da igreja também, né? Tava regendo, tava cantando. Aí eu falei, vou lá no guri, né? Vou lá no céu. Nem me reconhecia como guri, era o céu, para fazer aula de canto. E aí lá eu comecei com Wesley Rocha. E aí foi lá que eu comecei a descobrir a prática em conjunto, né? Conjunto de canto em conjunto, coral, outros instrumentos, enfim. Depois de fazer aula com Wesley, eu fiz um ano mais ou menos com a Joana Dark. E depois disso eu fiquei em 2017 com a Cláudia Cruz. Em 2015 também, logo em seguida que eu fiz 1 ano, né, em 2014 de canto. Em seguida eu entrei no Coro Juvenil do Guri e fiquei até 2017. Aí tive que sair por conta do trabalho. E hoje, esse ano eu passei na Unesp, né? Aí eu estou cursando licenciatura em música lá. E desde 2019, já fazem 2 anos que eu estou dando aula de canto também numa escola de música. Então, o Guri foi muito importante para mim, tanto para a identidade, para ver mesmo o que era que eu queria. E foi muito importante para mim essa fase. Nossa, gente, quanta história bacana. Quanto mais, melhor. Vamos lá. Eu sou a Cris. Eu entrei no Guri em 2013. Antes disso, eu já tinha estudado música, né? Eu fiz violino na ULM. Eu entrei pequenininha. E aí eu parei por um tempo. E aí eu conheci o Guri através de um panfleto que ficou pendurado no mural da escola. E aí eu tava muito afim de voltar a estudar. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou lá pra ver. E eu sempre fui muito assim, né? Eu sempre fui atrás, eu só trazia o papel pra minha mãe assinar. Eu vou lá e depois a gente vê o que precisa. E a priori eu ia voltar pro violino, né? Porque eu já tinha estudado, mas não tinha vaga. Aí eu fui pro canto. E eu acho que foi a melhor decisão. Porque eu sempre cantei desde pequena e eu me identifiquei muito, né? Me encontrei também lá. E em 2015 que eu fui entrar no Coral Juvenil do Guri, eu entrei também em uma fase muito ruim da minha vida, né? Que eu tinha perdido o meu avô e aí eu tinha ficado ausente, assim, da escola, de várias coisas. Foi uma perda muito importante, né? E aí, quando eu voltei direto pro Guri no coral. Não conhecia ninguém, não falava com ninguém. E eu entrei na época da Mara Campos, que tinha o Chove, Chuva, essa música. E tinha muito movimento, muita encenação, e já estava todo mundo de cor, já tinha uma apresentação, e eu mais perdido do que cego em tiroteio, não sabia se abaixava, se levantava. E nesse processo foi um processo também de cura para mim, né? Porque me fez voltar a querer estudar e fazer as coisas, a caminhar de volta, né? Não estacionar. Então, foi muito importante. E aí eu me apaixonei pelo coral perdidamente. De lá eu me interessei a fazer regência, eu fui para a ETEC de Artes. E aí depois eu decidi viver para música, né? Falei, não, vou fazer isso. O polo que eu fui foi o CCA Itaquera, esqueci de falar. Passei pelo Wesley, passei pelo professor Carlos, depois eu fiquei último com o Gustavo. E aí eu decidi estudar canto erudito e eu quis mudar de polo, que aí também foi um outro parto, porque eu já conhecia o pessoal do Madriquet, aí eu não sabia se eu ia para o polo onde estava o pessoal do Madriquet ou eu ia para um outro lugar. Mas aí eu decidi ficar no polo onde a Jéssica estudava, que era o Céu Caminho do Mar, lá no Jabaquara, com a Luciana. E aí esse ano eu também entrei na faculdade, estudando licenciatura em música. E aí o Renato é meu parceirinho de sala. Desde criança eu sempre gostei de cantar dentro da igreja e tal. E a líder do grupo de jovens da igreja, ela estudava canto no Guri, lá no Céu Curuçá. E aí chegou uma época que ela falou, por que você não vai estudar canto? Aí eu, não é para mim. Aí eu comecei a estudar violino na igreja. Aí eu falei, vou lá no Guri ver o que tinha para fazer. E aí foi em 2011, estudar violino. Não tinha vaga, uma lista de espera enorme.
Aí falei, não vou estudar canto. E aí, em 2012, eu fui de novo para fazer inscrição, porque ela disse para ver se tinha vaga e não tinha. Ela falou, por que você não muda pro canto, faz canto e quando sair vaga você só muda de instrumento? Falei, jamais. Mas aceitei. Fiquei 6 meses no canto, saiu a vaga pro violino e como que eu ia mudar? Jamais. Fabiana Almeida, o amor da minha vida, estava lá. Falei, é impossível que eu deixe de estudar canto agora. E fiquei até o final de 2018. Isso em 2012. Então foi um tempinho. Aí eu estudei violino da igreja durante pouco tempo, mas parei depois. Assim que eu comecei a entrar no coral juvenil, eu gostei demais, sempre gostava demais de cantar. O palco é muito incrível. Só que eu sempre prestei atenção nos bastidores e como que funcionava. Até um dia que a gente foi cantar em Ilha Bela, Mahler, e aí eu tive uma conversa com a Ana Cristina, que era a produtora da época, e eu vi ela trabalhando assim, muito agitada, fazendo tudo aquilo, e eu só observando. Falei, gostei disso que ela tá fazendo. Aí eu fui conversar com ela, e ela me explicou como era o trabalho, como é que funcionava. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí desde lá eu comecei a pesquisar o que era produção, como funcionava. Fui estudar produção de eventos na faculdade, me formei, trabalhei numa produtora cultural, e aí surgiu a oportunidade de produzir o Guri, ficar na parte da produção. E eu falei, pronto, eu me encontrei. Graças ao Guri, eu consegui o trabalho na produtora, porque foi uma indicação da Gil. Graças ao Guri, o Madrique foi formado. Então, eu acho que eu devo quase a minha vida toda ao Guri. Ontem a gente fez até uma piadinha que nós devemos a alma Santa Marcelina, porque a mudança que teve na nossa vida é demais. Basicamente isso. Toda a minha história acho que foi construída dentro do Guri, sabe? Eu era do Polo de Céu Curuçá. E as minhas maiores experiências e memórias, não só na música, mas na vida, foram dentro do céu, sabe? Minhas conversas de construção de vida mesmo se deu através do Guri. Eu sou muito, muito grato ao Guri. A gente também comentou, né? A gente conversa sobre o tanto que a gente também ficava nos polos, né? A gente passava o dia, a gente fechava o céu lá, porque era conversando com a assistente social, a gente já tinha esse vínculo, né? Com toda, não só com os professores, mas com toda a equipe, o pessoal, os monitores. Então, assim, para pegar uma sala para estudar, e daqui a pouco a gente está fazendo uma comemoração no polo, e tem um café da tarde, e, tipo, se a gente chegava mal, nem precisava falar, né? A assistente social já olhava, tipo, o que aconteceu? Tá tudo bem? Aí, não tá nada bem. Então, todo esse apoio que a gente também tinha dentro do polo, né? E eu tenho contato até hoje com todo o pessoal do CCA Itaquera, que foi onde eu passei mais tempo, né? E a gente se encontra, a gente marca de se ver, porque realmente foi um vínculo que a gente criou e todo esse suporte durante os nossos estudos, né? Eu não sei, eu acredito que todo mundo aqui teve os momentos de crise de vou estudar música ou não. E aí eu ia lá chorar com a assistente social. Na aula de canto, às vezes era só falar disso, meu Deus do céu, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E todo esse processo. Sabe? A Fabi sabe bastante, assim. Porque, por mim, esse negócio que a Cris disse, esse negócio, eu vou estudar música, não vou. Meus pais tinham muito medo, porque era aquela coisa, não tinha nenhuma referência de pessoas que eles conheciam que eram músicos e que, tipo, viviam daquilo realmente, que não ficavam passando fome, essas coisas. Então, tipo, minha mãe, ela surtava. E aí, ficava, não, Júlia, como assim? Vamos conversar. Mas, tipo, ela aceitava. E a Fabi lembra que eu ficava assim. Eu tinha um negócio com odonto, tanto que eu sou formada em próteses dentárias. Porque eu falava, não, eu vou fazer odonto. Aí chegava no outro dia, Fabi, eu vou fazer música. Aí no outro eu falava, não, odonto. E a Fabi ficava, Júlia, como assim? E eu ficava nessa, meu Deus, para um lado e para o outro, de surto. Aí quando eu decidi que eu ia fazer música mesmo, a Fabi falou, finalmente, né? Decidiu. Eu acho que isso que o Guri tem, essa equipe no polo, é, assim, essencial para todos os alunos, assim. Quando eu entrei no Guri, comecei a fazer as aulas de canto, eu falei, é isso que eu vou fazer, é canto que eu vou fazer, e ponto final. Bati o pé, e aí
do mesmo jeito que a Júlia falou que às vezes a família dela ficava meio assim, tá, mas meu Deus, meu filho vai ser musicista. Lá em casa também era assim, não, tudo bem, faz, você gosta, pode fazer, mas e aí, né? Vamos ter outro, né, outra carreira. E aí a equipe no Polo me ajudou muito, assim, a lidar com isso, a como mostrar para minha família que não era só de brincadeira que eu queria fazer aquilo, não era, podia ser sim só como ter uma experiência na música, podia ser sim como um hobby, mas eu decidi que eu queria levar como carreira. E aí, algumas vezes de crise, assim, também para manter a paz na família, eu quase saí do guri algumas vezes, mas aí conversando com a equipe no Polo, eles deram, assim, todo o suporte e apoio. E às vezes conversava com os meus pais, às vezes conversava comigo, e aí, assim, deu tudo certo. E a equipe no Polo, assim, eu acho que é essencial para cada um, assim. Então, ouvir vocês falando isso, para nós é uma satisfação tão grande, porque a gente fala, poxa, que legal, acho que estamos fazendo o nosso trabalho e conversando sobre isso, e a gente olha para vocês e consegue ver o processo, consegue ver o resultado de tudo isso. Nossa, quanta satisfação! Os professores estão aqui, estão mais ali diretamente nos polos, acho que, né, podem compartilhar bastante disso, né, do como é esse dia a dia ali com vocês. Nossa, eu estou explodindo de satisfação aqui, coisa boa. Sim, é muito Eu acho bacana que ver. as histórias são muito, muito bonitas, né? É muito gratificante a gente ouvir que o trabalho que a gente faz funciona, né? Ele vai, o trabalho não só dos professores, né? Mas de todo mundo em conjunto, assim, tem esse resultado, né? Me emociona, assim, e me deixa pensando bastante. Foi falar da Cris, né? Que ela falou do vô dela e tal. Eu achei muito, muito legal essa questão da cura, né? Do momento que ela falou da Mara. E uma coisa que todos vocês comentaram, e foi uma coisa que eu fiquei pensando ontem, eu vi bastante vários vídeos, né, no YouTube. Eu assisti também umas 2 vezes o primeiro episódio de vocês da Madrigal em Série, né, para poder saber falar um pouco mais também, conhecer mais da história. E eu percebo que o som de vocês ele tem muita identidade sonora, né? Uma coisa que vocês têm assim é muito muito peculiar, assim, é uma coisa que a gente escuta e fala, nossa, é o som do Madriquê, assim. Eu não sei o que, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque tem uma identidade do próprio som, assim. Aí não sei, eu acho que vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma coisa muito gostosa de escutar. Tem uma identidade de som, assim, que a gente percebe que de alguma maneira, eu acho que tem a ver muito com a amizade que vocês construíram, com a história de vocês que todo mundo passou pelo programa, passou por experiências muito parecidas, né? Sim, e puxando o gancho também com o Felipe, queria uma coisa que eu percebo que vocês têm que tem essa identidade sonora de que vocês têm uma produção própria também, né? Que vocês têm uma produção de arranjos próprios, né? Eu sei que o Renato faz os arranjos do grupo e também vocês têm um trabalho de arranjo coletivo e que é um diferencial muito grande e certamente a experiência que vocês têm e tudo isso que vocês estão falando, essa vivência que conversa entre vocês faz com que... Queria que vocês também comentassem um pouquinho sobre isso, né? O quanto que essa vivência entre vocês faz com que esse trabalho de arranjo coletivo funcione e as ideias vão conversando. Contassem um pouquinho sobre. Legal. Pegando um pouco o gancho do Felipe, o grupo ele nasceu em 2017, né? Quando eu convidei alguns amigos, né? Como tá no Madrigal em Série, assistam depois, junto que eram mais próximos a mim e ao João, né? E aí eles toparam de fazer o grupo, enfim, a gente foi para cima. E eu acho que, Felipe, a relação que você falou que
que o som é bem característico e próprio do grupo, é mais isso de feeling mesmo, né? Porque se eu te falar que a gente tem um trabalho vocal específico, que a gente queira criar conscientemente o som do grupo, a gente não tem, né? A gente tem um trabalho que a Ju faz, que eu faço, que o Rê faz, de preparar as vozes para o ensaio, que eu acho que a maioria dos grupos fazem, né? Mas a gente não tem um trabalho específico timbrístico, né? É uma coisa que sai naturalmente, que eu acho que é decorrido disso que você falou mesmo, desse feeling que a gente tem, de estar tanto tempo juntos no Guri e outras experiências, de ter sempre essa coisa parecida de técnica e de oportunidade, de regentes parecidos. Eu acho que, consequentemente, criou esse timbre do grupo, né? Acho que mais ou menos isso. Não sei se... Foi uma questão horizontal. Agora é uma questão horizontal. Antes não era, pela questão do guri mesmo, que nós éramos coralistas, a gente recebia pronto já o repertório, vocês vão cantar isso no semestre. Então a gente tinha muito esse pensamento. E a gente foi desconstruindo isso ao longo do tempo, para que, por exemplo, os nossos repertórios fossem contribuições de todos, sabe? Tanto nas escolhas das músicas, quanto nos arranjos. Foi meio que isso. Eles tiveram eu falo para eles que eu nem tinha contado na época, né? Mas quando eles foram convidados, né? Depois até o João pode falar sobre isso, para cantar na série 100 anos da cripta, né? Da catedral. É uma série tão especial, né? Tão bacana. Fui atrás, comecei a ver lá só músicos renomados, né? Um pessoal de peso, uma série super bonita. Aí eu, nossa, que legal, né? Aí, beleza. Do que vocês vão falar, né? Do que né? Eu só acompanhando. Aí, como era 100 anos de cripta, São Paulo, aniversário de São Paulo, tudo. Aí eles, não, vamos falar de compositores paulistas, né? Nós vamos pegar só compositores paulistas. Aí, não, então vamos falar de músicas que falem de São Paulo. E começaram ali num brainstorm ali de ideias, tudo. Aí fechou. Eu acho que é isso. E aí? E os arranjos? Vamos construir. Ali eu tive o meu primeiro infarto, assim, que eu falei, meu Deus, eles vão construir os arranjos ainda para esse concerto. Eu fiquei apavorada, né? Eu falei, ai, meu Deus. Mas aí eu dei uma segurada, assim, não falei nada. Isso é interessante porque foi uma coisa que eu até falei para o professor Paulo Moura, né, o regente, quando ele foi um dia gentilmente lá no ensaio do Madriquet, levou um arranjo que ele escreveu para o Madriquet, assim, de uma forma muito carinhosa. E aí eu falei para ele, Paulo, algumas vezes eu tive vontade de falar, gente, não, peraí, vai com calma, não é muita coisa, porque assim, o Madriquet tem essa cara de pegar várias coisas, de estar rodando ali pratinhos de vários projetos diferentes, várias coisas, né? Essa coisa do coletivo, todo mundo fazendo um pouco, tudo. Mas assusta um pouco, porque não é muito, por exemplo, da minha orientação de quando eu não tive um guri, né? Então, assim, foi uma outra, uma coisa mais tradicional e eles são, outro time, assim. E aí eu, às vezes, em alguns momentos, queria falar, gente, peraí, vai com calma, acho que vocês não vão dar conta. Aí eu me segurava, ficava observando, claro, e dava tudo certo, assim. E aí eu falei, não, realmente, é uma outra geração, uma outra orientação, né? E eles são uma força muito grande, né? Eles têm uma força muito grande, assim, de pega o facão e vai, assim, não esperam. Eles pegam o facão e vão cortando tudo pela frente, vão se jogando, né? Tem uma ousadia muito grande, assim. É muito gostoso, é muito legal de ver isso. E acho que um dos momentos que a gente teve esse ápice, assim, de entender que a gente estava numa horizontalidade, assim, quanto à organização, foi justamente nesse momento, né? Que a gente falou, nossa, mas a gente queria cantar tanto essa música, mas não tem arranjo. A gente, vamos fazer. Mas essa aqui também. Não, vamos fazer. Pera, é muito arranjo. Então vamos se separar. E aí a gente se separou em grupos. Se eu não me engano, foi em 3 ou foi 4 grupos na época. E cada grupo ficou com 1 ou 2 músicas.
E acabou que foi uma experiência muito, muito boa, muito linda de ver. E até pra gente perceber que às vezes a gente consegue fazer coisas que a gente nem imaginava, assim. Porque eu também ficava com um pouco de medo, assim, que nem a Fabi. Eu fiquei, meu, será que vai dar certo? Até porque, mesmo escrevendo alguns arranjos, eu sempre fiquei muito inseguro, né, com essas coisas. E poder praticar, e poder ter isso no grupo e todo mundo se ajudar, né? Às vezes a gente dá uma sugestão aqui e ali e construindo juntos, foi uma experiência muito boa e que até hoje a gente tem buscado continuar nessa mesma linha, da gente discutir o repertório, da gente discutir como que a gente vai fazer, se a gente vai fazer os arranjos, quem é que vai fazer. Então, quanto ao repertório, até hoje a gente tem trazido isso. Inclusive, teve até uma música autoral da Cris, que ela dedicou ao grupo, que foi escrito os arranjos e que foi muito legal poder ter essa oportunidade também, né, de ter a primeira música autoral do grupo ser escrita por uma das integrantes, né? Conta mais sobre isso. Super legal essa questão de ter uma música autoral. Conta mais um pouquinho pra gente aí como é que foi esse processo. E uma coisa que me vem à cabeça quando vocês falam de arranjos, porque tem muito isso, né, de que vocês estavam comentando aí, né, isso que a Fabi falou também, de, poxa, de enfrentar os desafios, de arriscar, de criatividade e tudo mais, e a gente sabe que isso exige também outras demandas, que tanto o tirar de ouvido ou o escrever na partitura, grafias e tudo mais, e a gente sabe que isso é um processo, né, de aprendizado e tal. Então conta pra gente um pouquinho mais aí dessa questão da música autoral. Que legal, Cris, de como foi isso e também esse processo de arranjo de vocês, assim, como que vocês fazem esse processo de escrita. A gente sabe, estava até conversando com o Felipe, com a Fabi, com a Andressa, um pouquinho antes de conversar com vocês, que a gente sabe que a gente escuta muito falar que vocês são muito organizados, assim, né? Em todos os processos, não somente os de arranjos, mas em todas a questão de organização mesmo, de funcionamento do grupo. Acho que é legal a gente, vocês compartilharem um pouco com a gente esse assunto que é tão importante, né? Na base, na estrutura de um grupo vocal como o de vocês. Sobre essas criações e da gente ter esse espaço no Madriquê, ele também não reflete isso na música, né? Mas, por exemplo, quando a gente foi criar os arranjos da Catedral, a gente dividiu em grupos e foram grupos bem misturados, assim, porque a gente tem afinidade com outros, estava começando a construir isso, então foi um processo também da gente escutar, né, a ideia do outro e tipo, nossa, não, fica legal, vamos anotar, vamos por isso. E da gente se reunir em casa e, tipo, sentado no metrô, onde dava, a gente estava se encontrando para poder criar esses arranjos, né? E aí vai também de cada um. Eu sou mais de cantarolar as ideias, o Renato não, já é muito visual, a gente tem que anotar, tem que escrever. Então a gente foi juntando isso, né? E foi um espaço também para a gente construir esse coletivo, né? De não só ser uma ideia, mas tipo, de ouvir o outro e unir isso, né? E aí, o ano passado a gente tinha um encontro, né, de atividades corporais para desenvolver interpretação, essas coisas assim. E a gente até brinca que fala assim, aqui é um lugar seguro, né? A gente pode falar o que quiser, pode experimentar qualquer coisa, porque aqui é um lugar seguro. E com o tempo eu fui me sentindo segura com eles, de mostrar isso, né? Eu sempre gostei de escrever textos, a Ju também escreve alguns textos. E aí a gente foi descobrindo, né? Aí o Renato escreve um arranjo, aí o Gabriel também escreve umas coisas, e tava tudo escondido. Ninguém mostrava para ninguém. E aí, justamente nesses encontros, a gente tinha como se fosse uma apresentação no final. E aí a gente mostrava isso, né? Então, foi um lugar também onde a gente desenvolveu e descobriu como que eu posso dizer? Não talento, né? Mas o que cada um tinha, né? Para acrescentar no grupo. Então, foi aí que surgiu a ideia de escrever um arranjo. E aí a gente pensou na música de São Paulo, falando sobre compositoras mulheres, e eu bem ousada, né? Eu falei, acho música que eu posso escrever uma música pro Madriquê. A gente até brinca que no começo a gente queria mostrar o tempo todo que a gente era bom em tudo, tipo, não podia errar.
né? Tipo, de ficar no ensaio brigando por um compasso de uma rítmica que estava errada. E aí, depois disso, a gente foi desarmando e se mostrando mais, né? E foi aí que a gente percebeu que cada um tinha coisas muito importantes e para construir tudo isso junto. A gente começou a pensar também no Madriquê não só como profissão, mas também como um laboratório também, né? A gente fala com um laboratório. Porque, por exemplo, um estuda canto, e aí então pode passar a técnica vocal do grupo, um estuda regência, então vem a reger, um escreve arranjo, então vamos arranjar. E trazer todas essas habilidades que cada um tinha individualmente contribuiu muito, né, para construir essa sonoridade, para construir essa organização. E por a gente ser muito amigo, né, e ir desenvolvendo esse espaço seguro, que não era mais uma coisa de ai, será que tá certo? Ou, sabe, de julgamento, mas no sentido também de ajudar, sabe? Olha, isso aqui tá legal, mas e se fosse assim? E construindo desse jeito. E foi de uma forma bem orgânica, né? Dessas iniciativas da gente, poxa, se um mostrou um pouquinho, acho que eu também posso mostrar. E assim foi construindo. E é muito gostoso fazer música no Madriquê, porque além do vínculo afetivo, né? A gente tem essa liberdade de mostrar e de ser ajudado e poder ajudar. Então, é muito gratificante poder fazer isso. Todo esse processo artístico, eu acho que está dentro de todos eles, ali borbulhando, mas ninguém tomava iniciativa para vamos fazer alguma coisa, eu tenho que fazer isso. O gatilho para tudo isso foi justamente a catedral. Eu trabalhava na produtora, e aí a gente recebeu, eu tinha que fazer a venda de um determinado grupo. O meu sonho era colocar o Madriquê lá dentro, porque eu falei, gente, o Madriquê precisa ter alguma produtora, alguma coisa que fale aí do Madriquê. E aí eu falei, aos poucos eu vou tentando introduzir, porque lá na produtora eles sempre me perguntavam, mas o que é o Madriquê? O que é o Madriquê? Eu chegava para o Madriquê, o que nós somos? E aí todo mundo ficava, eu sou isso, somos aquilo, mas não tinha desenhado bonitinho. E aí eu nunca consegui inserir o Madriquê lá dentro. Só que aí, mas eu sou uma pessoa muito insistente, eu ficava, dá para apresentar o Madriquê nessa proposta? Não dá para apresentar o Madriquê nessa proposta? Até que surgiu a catedral. Aí eu falei, dá para colocar o Madriquê nessa proposta, né? E dava. Quando a gente foi vender, nós não tínhamos nada específico para vender, o grupo. E aí eles falaram, tá, mas o que vocês podem apresentar? Aí eu falei, o Madriquê é isso aqui, você gosta? E eles falaram, isso é incrível. Aí eu falei pro Madriquê, e aí, gente, o que você vai fazer? E aí, o gatilho justamente para todo mundo começar a fazer coisas foi essa demanda. E como é que foi essa coisa do vai, gente? Vocês conseguiram, né? O patrocínio, né? Acho que talvez, não sei se o João ou o Gabriel, acho que o João, né? Talvez falar um pouquinho disso, seria bem bacana também, né? De maneira bem rápida assim, Gabriel, você pode complementar. O vai, nós recebemos o convite para cantar num desfile da terceira idade do Céu Curuçá, onde a gente estudava. E aí o Marcelo, que era o responsável por esse desfile, marcou uma reunião, aí acabou que ele atrasou um pouco, e a gente foi conversando com um gestor lá do Céu Curuçá, eu não lembro o nome dele. Aí ele falou, nossa, que vocês são muito bacana e tal. Aí ele falou, vocês conhecem o Vai? Vocês podem procurar patrocínio. Aí a gente falou, o que é Vai? E aí, mas já fingimos até que, legal, vamos procurar saber. Aí a gente foi pro Guri, porque era o nosso local seguro. A gente passava horas e horas conversando lá no Guri. Sentamos lá no Guri, ficamos conversando. Aí o Adalberto, que era o assistente social na época, ouviu e falou, se São Prestal vai, a gente falou, acabamos de descobrir o que é. Ele, depois vocês façam. E aí a gente foi atrás, foi assim, muito de supetão. E aí descobrimos o que era o programa e começamos a escrever. Acho que a Cris e o Gabi podem tentar falar melhor sobre isso, sobre esse processo. Aí a gente estava conversando no polo, né? E aí o Adalberto falou que a gente deveria mesmo, começou a nos incentivar a escrever o projeto e começou essa parceria com ele, assim, de ele dar instruções e falar como a gente deveria fazer, como deveria ser o preparo, enfim. Eu acho que a Cris pode falar um pouco como que foi essa experiência. Foi uma baita experiência, né? Eu acho que foi onde também a gente amadureceu bastante. Porque a gente escreveu isso ano passado, né? Por volta de março.
E aí a gente foi escrever o Vai, nós estávamos montando o repertório do West Plaza na época, então estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí também foi daí que começou também a se dividir as coisas, né? Quem vai organizar o quê? E aí a gente não sabia como planejar, como escrever esse projeto, como montar esse orçamento, né? Administrar todo esse dinheiro, como que a gente ia fazer, se ia existir uma remuneração, se não ia, ou como que... Então, foi um processo onde a gente teve que sentar várias vezes e conversar e tentar dizer... E também criar essa, né? De quem é o Madriquê, o que o Madriquê quer passar com esse projeto. E sobretudo, a gente entrar nesse outro mundo da burocracia, né? A gente não é só chegar lá e cantar e estar indo a apresentação, mas tem todo esse backstage, né? Do que a gente monta, como que a gente faz um contrato, como que a gente fecha negócio. Então, foi aí que a gente começou também a entender e a entrar nessa outra área, né? Não só pensar no espetáculo e na produção artística. E aí também foi se dividindo as atividades, né? Quem ia ficar responsável pela parte da documentação, quem ia ficar responsável por correr atrás de equipamentos, que aí a gente vai lá, vai comprar equipamento, vamos montar, como que vai fazer isso, e qual é a nossa relevância, né? A gente começou, o João, enquanto o João estava assim, mas quem é o Madriquê? Quem é o Madriquê? Qual vai ser a relevância do nosso projeto? Quem é o Madriquê? Tipo, e fica nessa pira, né? De fazer não só arte, né? Mas contribuir no coletivo e por onde a gente passar, né? Então, o Vai ele foi muito importante por isso. A gente cresceu nesse sentido. Legal. Eu acho uma coisa bacana, assim, da gente refletir, porque isso que a Cris falou, né? Antes, por exemplo, da Catedral, ela lembrou do West Plaza, né? E antes do West Plaza, a gente teve também um concerto na Companhia do Pássaro, né? E tanto, assim, o Madriquê cantava em alguns outros lugares, mas, assim, Companhia do Pássaro, West Plaza, foram tudo concertos que o Madriquê fez do zero. Não era assim, tá tendo um concerto e nós vamos lá cantar, tá tendo né, que a produção já tá feita. Não. Companhia do Pássaro, West Plaza foi tudo do zero. Alugamos o espaço, preparamos, montamos o repertório. E aí acho que entra também o carinho do público, das pessoas que já acompanhavam desde lá a Companhia do Pássaro, o quanto isso fez diferença pra gente, assim, porque lá na Companhia do Pássaro, assim, tinha que vender ingresso, né? Vendemos ingresso no valor mínimo que desse, assim, e a gente com aquele, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Nossa, foi muito legal. A Companhia do Pássaro é um espaço mais intimista, tudo, e assim, lotou, muito gostoso, assim, os amigos, né? Então a gente já começou ali a sentir o calor e aí pegaram gosto de fazer isso, né? Do zero. Aí a gente pensou no West Plaza, veio a West Plaza, e é a mesma coisa, assim, só que daí já era um teatro maior, né? E aí uma produção foi quando a gente teve a coisa de pensar em cena, né? Foi um trabalho árduo, assim, eles iam todos os dias fazer trabalho, ficaram 2 semanas enlouquecidos, assim. Quando passou o concerto, a gente estava, tipo, atropelados, né? Porque foi um trabalhão, assim, luz, tudo, foto, tudo, toda a parte de produção, tudo foi feito pelo Madriquê, mas com uma ajuda muito gostosa do público, assim, quem vai fazer a luz? O fotógrafo, não, eu faço para vocês, eu gravo não sei o quê. As pessoas vieram vindo, assim, querendo ajudar, né, estando junto, e já começaram a comprar ingresso antecipado, todo mundo sentir esse calor, né, dos nossos amigos, dos pais, dos parentes, de amigos. Isso fez uma diferença sempre, acho que muito grande, né, nessas empreitadas, né? É muito importante a gente ressaltar. É muito importante. Pode falar, João, depois eu falo. Pegando o gatilho do que a Fabi disse, é muito importante ressaltar e a gente analisar o crescimento do grupo.
Porque lá em 2017, 2018, quando a gente fez o nosso primeiro concerto na Cia dos Pássaros, foi, vamos fazer um concerto. Eu fiquei, meu Deus, tá bom, vamos atrás de lugar, vamos enlouquecido atrás de para fazer um concerto. Eu que tava me formando ainda na faculdade e tal, tinha que produzir um concerto. Eu falei, mas vamos que vamos. E foi totalmente público afetivo, mas lotou a casa, conseguimos. Na Cia dos Pássaros não, depois do West Plaza, foi um concerto que fizemos na Garra também, só que aí já teve um público que não era só público afetivo. A gente sempre valorizou muito o público afetivo, porque se sua família pode estar presente, que massa que pode, mas a régua, como a gente consegue medir como está o grupo, é realmente só o público afetivo. E aí que a gente foi fazer a Catedral, que foi assim para a gente o maior divisor de águas para entender o nível que estava o grupo. Essa evolução é muito interessante para o grupo, de entender que o profissionalismo meio que foi chegando e a gente ficou, meu Deus, pera, tem pessoas que não é só minha família mais acompanhando, não é só mais o meu amigo que está acompanhando. E parece que não, eu me importo demais, tem que fazer bem para todo mundo, tanto para minha família quanto para o outro, mas a gente tem uma pressão de, se não é a família que vai sempre elogiar, como é que você vai fazer, sabe? E fazer para pessoas que estão ali realmente para te criticar e para olhar o trabalho, quando a gente percebeu que o grupo estava nesse nível, a gente ficou, eita, agora vai o racha, né? Essa coisa da pandemia, né? A gente estava conversando ontem, a Fabi, o Leandro, a gente estava falando na reunião para discutir o que a gente vai falar hoje. Aí a Fabi comentou que vocês estão com essa série, né? Que parece que segunda-feira vocês vão falar sobre a história do grupo, na quarta-feira a parte musical e na sexta sobre o Vai. É mais ou menos isso mesmo? Acho que seria legal falar um pouquinho mais sobre isso aí, né? Bom, como estamos todos distantes, né? E não dá para estar pertinho, para falar em geral da pandemia, tem uma em série, que foi uma ideia que veio de o que a gente vai fazer enquanto estamos todos distantes, né? A gente não pode parar os trabalhos, né? Tem que continuar. Então, veio essa ideia, e aí na segunda-feira, segunda, quartas e sextas. Na segunda-feira a gente fala que é o Papo de Quê, que a gente vai falar sobre curiosidades, né? Então, um pouquinho sobre cada coisa assim do grupo. Um dia a gente vai falar sobre os integrantes, os naipes, curiosidades em geral do grupo. Na quarta-feira a gente tem o Canta o Quê, que a gente vai cantar o nosso repertório. Então pode ser que uma quarta a gente fale um pouco sobre o compositor daquela peça, daquela música e a história da música, e na outra semana a gente lança o vídeo de nós cantando a música, né? E na sexta a gente fala sobre o Vai, que é o Vai Madriquê. Então, toda sexta a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso processo nesse projeto do Vai. Então, é só ir lá no Madriquê Grupo Vocal no Instagram e conferir. E é isso. E durante a pandemia também, a gente tá trabalhando um repertório, um novo repertório, que a gente escolheu em coletivo também. A gente tem um tema, então tem um repertório novo aí sendo trabalhado, que em breve a gente vai postar aí alguma coisa no YouTube, então fiquem ligados que em breve tem vídeo do repertório novo que a gente está estudando. E aí, como estamos longe, né, é legal falar também que a gente como está sendo, né, ensaiar assim de longe. Não dá para todo mundo ensaiar de uma vez, assim, numa chamada. Então, tem os nossos encontros semanais, a gente discutir as coisas que são necessárias. E a gente tem os encontros também, as reuniões com o naipe. Então, cada naipe tem um dia que se reúne para ir ajustando as coisas desse repertório novo que está sendo trabalhado. Eu acho bacana a gente dar um spoiler, de repente, aí, que a gente está falando, né? Que a gente está contando a história do Vai Madriquê na sexta-feira,
mas eu acho legal a gente, de repente, dar um spoiler do que é o Vai, só por conta eu acho, de eu ver uma relação muito grande com o guri, com o que a experiência que a gente teve no guri, né? Esse lado também social, né? Da educação musical, ele é completamente o projeto do Vai, né? Então, de repente, a Cris ou quem quiser falar um pouquinho desse projeto, a experiência de vocês com os idosos, né? Como é enriquecedor, como está sendo enriquecedor, né? Para vocês. Posso eu? O Gabs quer falar também? Vocês vão me completando aí, qualquer coisa. Quando a gente foi escrever o nosso projeto, a gente queria incluir outro grupo, né? Que não tivesse esse contato técnico musical, né? Só que aí a gente também não pensou em fazer uma musicalização, né? Ficar ensinando coisas. Porque eu acho que também é um reflexo do que a gente começou a vivenciar no grupo, né? De ter essa troca, né? Do que você sabe, eu sei, a gente junta e vai fazer isso. E foi assim que a gente foi pensando no nosso projeto. Só que aí foi o problema para definir quem seria esse público-alvo, né? E até a gente chegar nas pessoas mais velhas, né? Que aí teriam uma experiência maior também de vida para contar. E a gente, numa reunião, foi pensando em partir das músicas como uma lembrança mesmo, né? Memória musical e resgatar essas lembranças de alguma coisa que marcou. E aí foi aí que a gente chegou nos idosos, né? Lá no NCI Silva Teles. E eu sou muito suspeita de falar, porque é um projeto, assim, do coração, né? A gente acha que a gente também vai agregar alguma coisa a eles, mas o que a gente aprendeu, assim, foi muito grande, né? A gente fez um processo de integração com o coletivo e o grupo de idosos, então a gente utilizava as próprias músicas que eles escutavam para a gente dar noção de pulso, de rítmica, né? Porque como eles iam gravar com a gente, então precisava deixar isso o básico mais uniforme, né? Mas aí durante esse processo de eles contarem as histórias, né? Teve histórias de gente que teve uma experiência da família ser escravos, que produtores, então tiveram muitas histórias muito marcantes que mexeram muito, né, lições de vida e ao mesmo tempo eles estavam lá assim incentivando a gente, né? A gente ficou um certo receio, tipo, a gente vai ter esse contato com idosos, eles vão ser meio, tipo, não vamos querer isso, né? Mas foi ao contrário, né? A gente teve esse carinho total, assim, de incentivo e deles também terem voz para isso, né? O nome do nosso projeto é A Voz que Conta, é a Voz que Canta, né? Então, eles contando essas histórias, a gente criou juntos as músicas, né? Teve até uma situação da gente criar uma música e pegar enxada e roçar, e eles, não, mas não roça, é carpina. Então, essa troca, né? Tipo, das vivências totalmente diferentes, né? Eu não conhecia, para mim era tudo igual, eles não, foice é uma coisa, enxada é outra, então construir isso junto, né, foi muito gostoso. Eu acho legal frisar o que a Cris falou, né, dessa coisa, dessa troca que nós tivemos, né, que a gente levou essa coisa da música mais teórica e mais certinha, e eles nos trouxeram lições de vida, né, que foi muito gostoso essa troca que a gente teve com eles, assim. E também um dos objetivos do projeto é a gente fazer uma música para cada período da vida deles, né? Então, por exemplo, na infância, a gente teve alguns encontros que a gente dedicou só para falar da infância, a gente trazia dinâmicas, enfim, a adolescência, a vida adulta e a velhice. E aí, partindo dessas histórias, de acordo com essas fases da vida, aí a gente escreveu as músicas que aí também a gente vai gravar o EP quando tudo isso passar. E foi muito gratificante, que é bem isso que a Cris e o Gabriel falaram, né? Porque a gente vem com a técnica, vem com a música, mas todo o caráter
artístico, digamos assim, mas das histórias deles, o conteúdo mesmo é muito mais denso, sabe? Foi muito gostoso trabalhar isso. Eu, às vezes, brinco com eles que o Madriquê é uma empresa, né? Porque enquanto estava acontecendo o Vai, então tinha o dia do Vai, aí o outro dia à noite era para fazer corpo, para a aula de preparação de corpo, e outro dia à noite para os ensaios musicais, fora as reuniões, assim. Então eu falo, gente, é muita coisa, né? Porque senão não dá conta, né? Tem que se reunir, tem que estar o tempo todo ali, trabalhando juntos, muitos encontros, tudo muito organizado, porque senão não dá conta de fazer, né? Tudo isso junto, rodar todos os pratinhos, né? É muito legal. É muito bacana, porque o Gabriel, quando começou a contar um pouquinho sobre o início, né? E quando a gente olha toda a trajetória e chega agora essa demanda né, que vocês estão falando, de dias, de horários, de reuniões e de projetos e de arranjos e tudo mais. É a naturalidade, né, de tudo isso. Acho que é muito bacana esse crescimento, né, o desenvolvimento. Então, já caminhando para o fim, infelizmente, né, porque a gente, igual nós comentamos, né, a gente programa o tempo ali de fala, mas o assunto ele é tão instigante, é tão interessante, é tão oportuno, né, que vai longe as nossas discussões. Então, nós gostaríamos de agradecer vocês pela disponibilidade, pela conversa, pela história, por compartilhar tantas experiências, tantas vivências, desde o início, né, lá do guri, nas aulas, alguns de vocês aqui nas aulas de iniciação musical, depois as aulas de coral, canto, outros instrumentos que vocês tiveram a oportunidade de aprender. O passar dos anos, a maturidade, a ideia, a perspectiva, a vontade, o desejo de criar um grupo vocal, iniciar essa história entre amigos, entre família, o público afetivo, como vocês disseram, a expansão de tudo isso. Então, ou seja, para nós é uma grande satisfação, é um grande privilégio poder conversar e compartilhar desses momentos, dessas histórias, e o nosso desejo é que vocês sigam essa caminhada, continuem construindo essa história tão bonita, de uma essência tão preciosa, né? Então, esse é o nosso desejo, que vimos vocês ali como alunos, pequenos, crianças, adolescentes, jovens, e dando continuidade a essa história. Então, é a nossa sincera mesmo gratidão, satisfação de poder bater esse papo com vocês, né? E o desejo de que isso continue cada vez voando mais alto, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Felipe, por compartilhar esse momento aqui com a gente, como professor do programa, Andressa como professora, Fabi. Eu que agradeço. Né? E a todos vocês aqui, né, representando o grupo vocal Madriquê. Nós sabemos que tem mais integrantes, temos instrumentistas que participam, né? Então, muito obrigado pela participação e também reforçar, obviamente, para quem quiser cada vez mais acompanhar o trabalho, acompanhar as redes sociais do grupo vocal, né, do Madriquê, que publica, está agora com essa série, o Madriquê em série, como eles colocaram aqui, e todas as atividades, né, durante a pandemia, pré-pandemia, antes, né, da pandemia, pós-pandemia, porque o trabalho continua. Então, o nosso convite para que vocês acompanhem a história desse grupo, uma história preciosa, uma história de conhecimento, de aprendizado, e nós desejamos o melhor para vocês. Acompanhem o grupo nas redes sociais. Valeu, e muito obrigado por acompanhar essa conversa tão bacana. Valeu, gente. Valeu, gente.